Senhor presidente e nobres companheiros, esse assunto é um assunto muito relevante, porque ele, de fato, interfere no resultado das eleições. Eu mesmo já fiz pesquisas que perguntam ao eleitor se a pesquisa divulgada na véspera da eleição apontar como vencedor um candidato que não é o que você quer votar, você mudaria para não perder o voto? 3,4% dizem que sim. 3,4% é uma eleição. É muito voto. E é uma cultura do brasileiro não perder o voto. Agora, não é um problema tupiniquim errar pesquisas. Nós estamos tentando enfrentar aqui um problema que outros países já enfrentaram, né? Nos Estados Unidos, a margem de erro das pesquisas fica em torno de 6%. Embora divulguem a margem de 3%. Portanto, em alguns casos, o erro da pesquisa chega a ser 3 vezes o índice oficial. Lá existe um controle social das pesquisas, e uma organização da sociedade que controla essas questões. Mesmo assim, em 2016, muitos eleitores diziam que Hillary Clinton ia ganhar. As pesquisas davam ela muito à frente. E muitos dos seus eleitores não foram votar, porque lá não é obrigatório. Ela já ganhou mesmo, não precisamos ir votar. E aí deu o Donald Trump. Então, induziu um comportamento do eleitor que acabou interferindo no resultado da eleição, né? No caso do Brasil, é o contrário, né? Quando vê a pesquisa, aí que ele vai votar para não perder o voto, vai votar para participar do processo eleitoral. Então, o que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. Que adianta o eleitor receber uma informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade? Em que isso ajuda ou melhora a democracia? Eu, em 2015, apresentei um projeto de lei que proibia a publicação de pesquisas nos últimos 15 dias. Simplesmente isso. Não pode divulgar e pronto. Em 2015, eu coletei as 171 assinaturas para fazer uma CPI das pesquisas eleitorais, que não foi implementada, embora tivesse publicada e reconhecidas as assinaturas. Então, esse assunto é um assunto que tem um lobby muito forte. É um negócio bilionário. No dia da eleição do primeiro turno aqui no Brasil, acabou o primeiro turno, na segunda-feira a Bolsa subiu 5%, o dólar caiu 4%. Quem sabia que a pesquisa estava errada, quem não entrou no clima que foi criado, ganhou muito dinheiro especulando na Bolsa de Valores. Muito dinheiro. É bilhões que nós estamos falando. Estamos falando de bilhões. Então, é muito dinheiro. Eu quero deixar claro que não podemos mais fazer de conta que não sabemos. Tem mais de 30 projetos tramitando nessa casa, falando de pesquisas eleitorais. Esse do deputado Rubens Bueno, mais antigo, de 2011, a qual estão pensados muitos, inclusive o que eu apresentei semana passada, e também a deputada Cida Borghetti, tem o projeto dela de 2012, com vários outros apensados também, que fala na proibição da divulgação de pesquisas. O meu projeto foi apensado do Rubens Bueno, que fala em fraude eleitoral. Mas o texto que o seu relator Paulo Martins vai construir não tem nada a ver com nenhum desses textos, tem a ver com o que o plenário entender que é possível. O que é que está se propondo? Primeiro, obrigar aos veículos de comunicação que vão divulgar pesquisas, que divulguem todas as pesquisas registradas no mesmo dia e no dia anterior. Então, não tem problema ele divulgar a pesquisa que ele contratou, mas ele também tem que divulgar o resultado das outras pesquisas, diminuindo, assim, a pressão e a indução sobre o eleitor. Quem está assistindo o noticiário, desde o dia que publicou a primeira pesquisa para presidente do segundo turno, mais da metade do tempo dos noticiários é comentar resultado de pesquisa. Só se fala resultado de pesquisa. Então, elas induzem, de fato, o eleitor, criam um humor no eleitor. Na Inglaterra, a partir de 2015, perceberam que as pesquisas sempre erravam a favor da esquerda. Os institutos resolveram, então, fazer um ajuste no seu método, na sua metodologia, né,
Por quê? Porque as pessoas da esquerda não iam votar. Elas eram muito idosas, era mais o público idoso. Então, eles respondiam à pesquisa, mas depois, como não iam votar, o resultado não conferia, né? Também adotaram métodos científicos mais elaborados. Mesmo assim, quando se fez a pesquisa sobre o Brexit, todos os institutos erraram na Inglaterra. Nenhum acertou a pesquisa sobre o Brexit. Então, nós temos que ter uma elaboração melhor dessa metodologia de pesquisas e impedir que elas influenciem os eleitores, tanto para um lado quanto para outro, né? Na França, 48 horas antes das eleições, a mídia é proibida de divulgar resultados de pesquisas. Então, aqui, nós fizemos já, deputada Bia Kicis, um projeto proibindo a divulgação de pesquisas. Em 2006, o assunto é muito antigo. Aí o Supremo Tribunal Federal disse que não, que era contra a liberdade de expressão. Mas o Supremo Tribunal Federal de 2006 não é o de hoje, já mudaram os ministros. E as pesquisas hoje erram muito mais do que erravam antes. Então é outro ambiente, e eu tenho certeza que se nós proibirmos a divulgação de pesquisas nos últimos dias da eleição, o Supremo Tribunal Federal, desta vez, mudará o seu entendimento, se alguém recorrer lá sobre essa nossa aprovação do projeto. A Bélgica e na Suíça, as eleições têm outros métodos e publicavam resultados sobre a eleição da França. Isso também foi proibido, né, porque lá um país fazia pesquisa do resultado da eleição do outro país, né? Então, nós vimos eleições muito apertadas sendo decididas aqui e esta influência das pesquisas tem que ser contida, né? Nos Estados Unidos, Joe Biden venceu, mas Trump teve votação muito superior à mostrada nas pesquisas. Então, a pesquisa dava Joe Biden, ele ganhou, mas a pesquisa dava ele com muito mais votos do que ele, de fato, teve em relação a Donald Trump, né? Então, nenhuma pesquisa, eu já falei, acertou o resultado do Brexit na Inglaterra. Então, esse problema de pesquisa não bater com o resultado é um problema mundial, né? No Chile, as pesquisas erraram em 16 pontos o resultado do plebiscito sobre a nova Constituição. Então, eu peço aqui aos senhores parlamentares, amanhã, talvez a gente pudesse deliberar sobre esse tema, já que a urgência está aprovada e o deputado Paulo Martins está à disposição dos senhores líderes para encontrar um texto que possa ser razoável. Se não, vamos colocar as opções todas num texto e votamos primeiro a proibição de pesquisa. Se passou, está resolvido. Se não passou, vamos colocar as alternativas seguintes para que nós possamos tomar uma providência e parar com essa exploração indevida da manipulação da opinião pública por empresas contratantes, institutos e estatísticos. Obrigado.